Quais são as principais habilidades que a gente precisa desenvolver para o aconselhamento, né? São coisas que, às vezes, no decorrer do nosso dia, a gente acaba esquecendo. Na questão de ser tão assim, automático as coisas. Quantas vezes, no olhar, a gente já tem a crítica, né? Quando ela chega, pergunta algo e antes mesmo da gente responder, o nosso olhar já dá a resposta. Quantas vezes a gente consegue evitar isso, né? Aí, o que a gente mais ouve quando a gente faz os cursos, a gente diz assim, mulher, mas eu sou tão assim, emotiva, meu olhar diz tudo. Mas a gente precisa tentar melhorar um pouquinho isso, porque quando você olha de forma crítica, né, até a maneira de você se colocar em frente a ela, já faz toda a diferença no que ela vai continuar lhe dizendo. Porque ali ela pode ou cortar o assunto, ou continuar, ou cortar o assunto e simplesmente dizer que vai embora e não quer mais resolver mais nada, não quer dizer mais nada, porque lembrou que não precisa mais, entendeu? Então, para a gente tentar escutar e compreender, um dos principais fatores iniciais é justamente usar uma comunicação não verbal, não impor, não colocar ordens naquilo que a gente fala. Você deve fazer isso, você faça isso, porque isso e porque isso. Então, a gente não deve agir dessa forma. Primeiro, ouvir. Lembram da questão lá, o apoio emocional. A gente começar a ouvir primeiro. Deixa ela falar. Quando recebê-lo, o sorriso faz toda a diferença. Quem não gosta de ser recebido com um sorriso? Mesmo que a pessoa esteja ali, mas a gente chega perto e sorri para ela. Pronto, ela já se desarma ali. Porque muitas vezes eu já ouvi, assim, quando a gente tá para receber as mães e tal, ainda bem que aqui alguém vai me ouvir, porque só recebo cara feio. Então, isso faz toda a diferença. Então, você recebê-la, você acolhê-la, que bom que você veio, estamos aqui para lhe ajudar, o que é que você precisa? Manter uma postura de igualdade, né? Ficar olhando para ela. Hoje em dia, o que é que a gente mais vê nos consultórios? É a pessoa falando e a outra pessoa digitando. Dá uma tristeza, né? Dá uma tristeza quando as pessoas fazem isso, é uma sensação de desamparo, assim, porque uma das melhores coisas é o outro olhar no olho, né? É você saber que a pessoa está ali prestando atenção. É poder saber que você está sendo acolhida. Então, você está no mesmo nível dela, né? Você remover barreiras, hoje em dia os consultórios de amamentação normalmente são poltronas, uma fica em frente à outra, né? Ouvindo, tentando, diga o que você está sentindo, o que foi que aconteceu? Por que você não está conseguindo amamentar? Né? O que é que você acha que o bebê tem? É pedir a informação a ela. E através dessa informação que ela repassar para você, você passar a sua informação em cima disso, para ela ter o direito de escolha dela. Não é você chegar e despejar todas as informações. Não, seu bebê não dormiu, então você faça isso, faça isso, faça aquilo, sem saber nem se ela tem condições, se ela sabe fazer, né? Então, essa questão do prestar atenção faz toda a diferença. A remoção de barreiras, se dedicar tempo. O que eu mais ouço é isso. Mas, Sandra, não dá para a gente passar 1 hora e meia, 2 horas com essa mãe. Sim, mas não é melhor que você passe 1 hora e meia com essa mãe, você a ajude, do que você atender 5 e não fazer diferença na vida de nenhuma. Todas elas saírem piores do que quando entraram da sua presença? Pelo menos eu acho que não, porque faz toda a diferença você receber uma pessoa e ela sair bem melhor do que quando ela chegou da sua presença, né? Mesmo que naquele momento você não consiga resolver de imediato todos os problemas dela em relação ao problema que ela foi lhe procurar. Mas faz a diferença sim ela sair menos angustiada do que quando ela chegou. Então, essa questão de dedicar tempo é fundamental para a questão do aleitamento materno. Não dá para ser diferente, né? Não dá para ser diferente. Porque o acolhimento ao aleitamento materno é o acolhimento à mãe e ao bebê.
E muitas vezes também a família, a rede de apoio. Porque ela vai voltar cheia de informações, né? Ela vai voltar acolhida, mas ela vai voltar para um ambiente que talvez não a acolha da forma adequada. Então, você também tem que mudar essa realidade, né? Por isso que faz toda a diferença a mãe vir acompanhada daquele cuidador que está com ela, né? Do cônjuge, caso tenha. A gente tem realidades diversas, né? Na nossa vida diária, no nosso trabalho diário, mas faz toda a diferença. Essas pessoas também serem acolhidas, porque eles vão retornar para um ambiente familiar deles. E se ela ouvir da sua parte o que deve ser feito, mas chegar lá, não permitirem que ela faça isso, nada do que você falou e tentou fazer vai mudar isso. Então o problema vai retornar do mesmo jeito. Não é considerar essas pessoas como inimigos, porque às vezes eles têm ideias que eles consideram como verdade. Então, se isso vem, às vezes vem de gerações, aquela coisa, aquele procedimento, então não adianta a gente bater de frente. Mas a gente tem que sim que acolher, fazer com que ele entenda que alguns comportamentos precisam ser mudados, que algumas realidades já não são mais as mesmas. Ela também, essa pessoa também vai se sentir acolhida e vai querer lhe ajudar, né? Vai querer lhe ajudar e vai dizer, olha, na próxima vez você vai ver como ela vai voltar diferente, ela vai voltar já o bebê já mamando, né? Não tão com tanta dificuldade, para a gente poder melhorar, porque se não for assim, não adianta. Não são todos que têm a capacidade de se impor, né? De dizer, não, eu quero assim e vai ser assim. Não são todas as pessoas que fazem isso. Principalmente aquelas que dependem das pessoas com as quais convivem, né? Depende financeiramente, depende socialmente. Então, se a gente não tentar mudar isso, ela vai chegar lá na realidade dela e não vai mudar nada, vai ficar do mesmo jeito, né? Até por conta da ausência dessa ajuda. Então, tocar de forma apropriada, o que a gente mais vê? Mulher, coloca esse seu para fora aí para eu olhar, para eu avaliar. Mas você perguntou se ela quer que inicialmente se coloque esse seio para fora. Vamos ver o que é que está acontecendo primeiro. Talvez isso esteja incomodando ela. Como é que vai ser feito? Deixa eu dar uma olhadinha. Você quer que eu olhe? Né? Como é que seu seio tá? Ela vai falar novamente. Eu estou falando de uma forma geral, mas pode ser uma outra coisa que esteja acontecendo. Mas que você permita que ela, primeiro você peça permissão para poder tocá-la, né? Pegar o bebê dela, para poder fazer. Tem gente que, sabe, tem gente que tá num fluxo puerperal tão intenso que não quer que ninguém toque no bebê. Quer que ela seja orientada, mas ela faça as coisas, mas você não pegue no bebê dela. Justamente agora por conta da pandemia. Então a gente tem que respeitar isso e conversar com ela da melhor forma possível para que ela possa fazer isso também da melhor forma. E ao final perguntar: você conseguiu? Você vai conseguir fazer? Né? Faça para mim olhar. Faça para eu olhar isso que você está fazendo. Deixa eu ver como é que você faz. Então não é só jogar todas as informações e não ter esse feedback. Não é só perguntar a ela: você entendeu o que eu falei? Ela vai balançar a cabeça, porque às vezes ela vai ter vergonha de dizer que não entendeu. Se vamos ver como foi que você aprendeu, coloque para mim, para eu olhar. Então, isso faz toda a diferença, certo? E como eu falei no início, a questão das expressões faciais. Quem consegue disfarçar as expressões faciais, as nossas expressões faciais? De desconforto, de impaciência, de achar que está falando e ela não está absorvendo nada. Quantas vezes? Aquele sorriso que não chega aos olhos faz toda a diferença e ela percebe, né? Ela percebe, a rede de apoio dela percebe. Faz uma diferença enorme a gente fazer esse tipo de acolhimento, né? Então, a confiança. Hoje em dia, por exemplo, a gente vê muito essa questão na atenção básica. As mães todas reunidas, falando tudo que querem falar uma com a outra. Mas ela não gosta de saber que ela foi para um profissional de saúde e o profissional de saúde fez algum comentário da vida dela para outra pessoa.
para outra paciente, né? E essa outra paciente vai e diz para ela. Então, existe a questão da ética profissional, do conversar, de ouvir e ficar para si. Eu estou falando isso de uma forma geral porque a gente também trabalha com a questão dos agentes de saúde e eles falam assim: olha, Sandra, eu estava na casa de uma mulher, aí quando eu fui visitar a outra foi e disse assim para mim: e aí, ela tá melhor? Ela estava assim, 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 fica puxando o assunto para poder ver se a gente fala alguma coisa. A senhora conversa depois com ela e ela vai lhe dizer algo, caso seja necessário. Encerra o assunto aí. Não precisa sair, né, colocando informações de outra paciente que às vezes conversou com você de uma forma super positiva, super empática, que confiava em você e ela não vai querer saber se a informação vai ser repassada ou não. Então, tudo isso faz diferença nessa comunicação não verbal, né? É besteira, não é. Sempre quando eu tento tomar decisões, eu me coloco do outro lado. Se fosse comigo, eu gostaria que fosse feito isso? Aí eu vou ter a resposta. Eu gostaria que fosse feito isso, né? Nós mesmos, profissionais de saúde, quantas vezes a gente precisa ser acolhida? Só que a gente tá tão assim, né? Tão envolvida, querendo resolver as dores de todo mundo, que a gente acaba esquecendo de resolver as nossas. Mas a gente gosta de ser acolhida. Então, o paciente é do mesmo jeito. E principalmente as mães que estão em aleitamento materno. São inúmeros fatores que dificultam o aleitamento materno. E são inúmeros fatores que facilitam o aleitamento materno. A gente só precisa diferenciar um do outro para poder acolher essa mãe da melhor forma positiva. Para que ela não desista no meio do caminho. E caso ela desista por outros fatores, mas que ela saiba da importância. E que ela possa repassar essa informação. Como assim? Ela está conversando com uma amiga e disse: olha, eu não amamentei até 6 meses. Eu amamentei só 2, mas eu sei que é importante. E no dia que eu tiver outro filho, eu vou amamentar. Eu só não consegui agora. Então, essa postura, essa conduta faz toda a diferença. A gente não deve considerar essa mãe como uma derrotada, como uma, né? Como antigamente a gente fazia aquelas propagandas. Você amamentar é o primeiro ato de amor da sua vida. Você amamentar, significa que você ama seu filho. Sim, eu amo meu filho. Eu só estou precisando de ajuda. E caso não amamente, eu vou amá-lo do mesmo jeito. Só que ela precisa saber da importância disso. Para ela ter as escolhas dela. Não é só dizer: é importante, o leite materno faz isso, o leite materno faz aquilo. Sim, mas eu estou tendo dificuldade em amamentar. Eu preciso de ajuda em relação a isso. Eu sei que é importante, mas eu preciso de ajuda para amamentar. Não é só colocar no peito. Eu não estou conseguindo colocar no peito. Então, são essas habilidades que a gente precisa desenvolver para poder entender essa mãe, para poder ajudá-la e ela confiar que você vai fazer a diferença na vida dela de uma forma positiva, certo? Baseando-se, claro, nas escolhas dela. Como é que a gente deve continuar com essas habilidades? Fazendo sempre perguntas abertas. Como, o que, quem, onde, por quê. E não colocar assim: você já fez isso? Ela diz para você o que aconteceu e você devolve a pergunta a ela para que ela lhe explique o porquê aconteceu. Para em cima disso você fazer sua conduta. Então ela chega para você e diz assim: olha, eu passei a noite toda, meu bebê chorou a noite inteira, eu não consegui dormir, nem consegui amamentar. Aí você vai perguntar: o que foi que aconteceu? Por que aconteceu isso? Conte para mim como foi que começou, certo? Faz toda a diferença do que você dizer: mas era para você ter colocado no peito. O que foi que eu lhe disse? Ordenhe um pouquinho antes, deixa a auréola macia, enfim, bote o bebê. O bebê tem que ter assim, tem que ter essa postura. Ele não sabe pegar de um lado. Coloque assim. Não. O que foi que aconteceu? Qual foi a principal dificuldade que você identificou para poder ter acontecido isso? Ela vai lhe informar.
E com isso ela vai sentir que você realmente está interessada no problema dela, que você quer ajudá-la, baseando-se nas decisões dela, certo? Então isso faz toda a diferença. Então, essas respostas e os gestos que demonstram interesse, o olhar para ela, você passar uma atitude de que você está interessado no problema dela, de que você não está cansado de dizer a mesma coisa e ela não entender. Porque o nível de entendimento das pessoas é diferenciado, é muito diferente do seu, do nosso, do profissional que está, entendeu? Às vezes são profissionais que falam a mesma coisa de formas diferentes e ela acha que cada um falou do seu jeito, sendo que é a mesma coisa. Então, esse entendimento faz toda a diferença, certo? Então, essas respostas, esses gestos que demonstram interesse, que você está vendo, que ela está, né, gostando, que ela começa a falar da melhor forma possível, da forma mais aberta possível, e vai fluindo. Aí ela acaba falando coisas que dificultaram o entendimento dela, mas que para você vai se tornar bem mais fácil para você entender e poder ajudar. Então, em cima do que ela falou, aí você vai e pergunta: o que é que você acha que a gente pode fazer? Não, eu acho assim, assim, assim. Não, então vamos assim. Você quer que seja assim? Então pode fazer desse jeito. Agora faça de uma forma, enfim, usando palavras que faça com que ela fale mais do que você, para que você passe informação em cima daquilo que ela está com dúvida, certo? Que é justamente isso, devolver com as suas palavras o que a mãe disse. Ela diz para você uma coisa, você transfere para ela a pergunta, espera ela lhe falar e em cima disso você passa a informação, baseando-se nas palavras dela, né? Não adianta usar termos aí, não adianta usar condutas mirabolantes na qual ela não vai entender e às vezes, na maioria das vezes, ela vai ter até vergonha de perguntar o que é que está significando. Então, mostrar empatia, né? Empatia é diferente de simpatia, né? Eu posso ser simpática e posso não ser empática. Então, isso faz toda a diferença. Não é só sorrir. Lembra quando eu falei no início? O sorriso tem que chegar aos olhos, literalmente. Que é importante isso. Faz a gente se sentir querida, faz a gente se sentir amada, faz a gente se sentir que a pessoa tem interesse em nós naquele assunto, né? De uma forma ampla. Então, isso e tentar melhorar isso. Então, eu estou sendo empática com ela. Eu fui simpática inicialmente e estou tentando realmente melhorar o problema dela para poder fazer essa diferença, né? E com isso eu evitar palavras que soam como julgamento. Ela chega desconsolada, porque passou a noite toda acordada, o bebê não mamou, os seios estão doendo, ela está tendo febre, está tendo cansaço. Aí você chega e diz: então você não entendeu nada do que eu lhe disse. Eu não lhe avisei que seria assim. Isso é uma crítica. Ela já vai se retrair, ela já vai mudar a postura dela, ela já vai mudar a conduta dela. Então ela já vai ficar diferente. Por quê? Porque você a criticou, você não a ajudou. Você liberou uma palavra só, mas que infelizmente não era aquilo que ela precisava ouvir. É difícil? É muito difícil. Por isso que a gente precisa, né, se educar, se informar. A gente precisa, isso é tão válido até para o nosso trabalho diário. Porque quando a gente começa a desenvolver isso de uma forma mais frequente, começa a fluir tão naturalmente que até o serviço fica mais leve. A gente começa a ter uma outra postura, uma outra conduta, a gente passa a não ser tão crítica com todo mundo. Vou só citar um exemplo para vocês que eu tive recentemente, né, com a mãe, que ela disse assim, eu vim aqui para ver se alguém me ajuda. Aí eu disse: o que foi que aconteceu? Aí ela disse assim: mulher, eu fui em determinado lugar. A primeira coisa que a mulher disse assim: mas você não é agente de saúde, deveria saber disso. Aí eu fiquei esperando, né, a resposta dela. Aí ela disse assim: olhe, como se eu tivesse, só porque eu sou agente de saúde, eu não posso ter dificuldades em amamentar. Aí eu vou pedir ajuda e eu ouço isso da profissional. Isso a magoou bastante.
entendeu? Então, ela não retornou mais. Talvez a profissional não tenha tido a intenção de magoá-la, deve ter saído de uma forma, né, espontânea, como a gente faz na maioria das vezes. Mas não foi o ideal, né? Não foi a palavra certa, não foi dito de uma forma positiva. E isso repercutiu de uma forma bastante negativa, certo? Então, quando a gente trabalha essas questões, a gente tem que trabalhar no contexto geral, certo? Para que a mãe se sinta acolhida e a família também. Eu sempre bato na tecla. Não adianta você só ajudar a mãe. Se ela retornar para uma rede de apoio a qual não esteja preparada, nada do que você fizer ou falar vai fazer diferença nessa questão do aleitamento. As dificuldades vão retornar do mesmo jeito, certo? Vão retornar do mesmo jeito. Então, essa mãe precisa ser acolhida de uma forma geral, no contexto geral, da melhor forma possível, certo? Pode ser quem for, quem é que está lhe ajudando, quem é que está com você, né? Então, enfim, essa pessoa é que ela tem que ser acolhida também, para poder, e esse último tópico, essa questão de evitar palavras que soam como julgamento, é muito assim de rede de apoio, que às vezes quando você está fazendo a orientação para as mães, né, conversando com elas, ajudando, a rede de apoio fica, não, mas isso aí é besteira, isso é bobagem, deveria fazer assim, deveria fazer assim, e aí as pessoas batem de frente, né, fecham logo a cara, acham que a pessoa está se metendo, que tá atrapalhando o seu serviço, o seu trabalho, né? E aí para e pronto, todo mundo estagna ali e nada vai para frente. Então, é fundamental essa questão. Como é que a gente pode desenvolver e essa confiança e dar apoio? Aceitar o que a mãe pensa e sente, o que eu falei, a gente tem que respeitar o que ela quer. Claro que se ela está em dúvida, se o que ela pensa é contrário ao que é certo, isso significa que ela possa estar em dúvidas. E com a informação que você repassar, essa dúvida dela deixe de existir. Aí ela mude a postura, ela mude a conduta. Isso é perfeitamente normal, certo? Mas caso ela saiba o que deve fazer, e mesmo assim ela tome decisões contrárias às suas, a gente precisa respeitar e acolhê-la da melhor forma possível. Acolher para o jeito que ela quer. Ah, eu quero assim, então vamos fazer da melhor forma, né? Do jeito que você quer. Porque talvez ela mude lá na frente, sabe? Eu trabalho em banco de leite e quando a gente tenta conversar com a mãe em questão da doação, a gente recebe muito não. Não é sempre sim que a gente recebe não, sabe? E no início, até as próprias mães dizem assim, mas você não vai doar, por que você não vai doar? Como se ela tivesse necessariamente a obrigação de doar. Não, ela não tem a obrigação de doar. Ela precisa entender, a gente passa a informação do que é importante a doação, mas a gente não pode obrigar ninguém a doar leite, certo? Mas muitas vezes o não dado na primeira vez se transforma no sim 15 dias depois, se transforma no sim um mês depois, até pela forma como ela é acolhida, pela forma que ela não é criticada. Sabe? A gente a gente ia até a casa da mãe, chegava lá, ela disse, olha, eu não tirei não tive tempo. Tá bom, a gente pode vir próxima semana? Pode, né? Vocês querem? Aí a gente vai próxima semana. Outro não. Mulher, ó, eu fui para casa de minha mãe, não tive tempo de tirar o leite. Tudo bem. Você ainda quer doar? Quero. Tá. Então a gente volta próxima semana. Na próxima semana tá lá o frasquinho com 300 ml. Foram 2 nãos. E no terceiro um sim. Seria bem mais fácil, na primeira, a gente dizer, tá bom, você não quer, então não vem mais não. Ela ia se sentir acolhida? Não. Mas em nenhum momento ela disse um não definitivo. Ela disse, pode voltar. Na segunda vez foi outra? Não. Na terceira, ela aceitou. Então, isso é que faz diferença, entendeu? A gente aceitar o que ela pensa, né, e sente,
e respeitar. Uma hora, se ela tiver afim, ela vai mudar de ideia, mas ela vai mudar com a decisão acertada, com a orientação correta, da forma mais positiva que você tentou fazer. E se o não for definitivo, não. Enfim, vamos ajudar de outra forma. Sempre reconhecer e elogiar a mãe e o bebê que estão fazendo certo. Eu sempre ouvia de minha avó assim: nunca espere um muito obrigado do que você faz, né? E realmente é a melhor forma da gente viver em paz. Mas o reconhecimento e o elogio de vez em quando é muito bom. E se a gente que sabe lidar com isso gosta, imagine uma mãe que começou nas dificuldades e está conseguindo vencer e ela ouve daquela profissional: parabéns, né, fulana de tal. Vocês dois estão de parabéns. Sabia que vocês dois iam conseguir. Só queria que vocês mesmos descobrissem isso. Isso faz toda a diferença, né? Ela vai se sentir acolhida, elogiar a rede de apoio dela. Parabéns, né, ao papai, né? Cita o nome, a vovó, enfim, uma cuidadora, enfim, uma pessoa que esteja com ela, que a ajudou. Parabéns. Sem vocês, ela também não iria conseguir. Isso também faz toda a diferença. Oferecer ajuda prática, não adianta só você estar falando, falando e nada acontece, né? Às vezes você diz à mãe: você precisa ordenhar, mas você já mostrou a ela como se faz uma ordenha? Não é todo mundo que consegue ordenhar, não, certo? Manualmente. Nem todas as pessoas têm acesso a uma bomba, seja uma bombinha manual, seja uma bombinha elétrica. Então, vai ser na questão da ordenha manual mesmo. Mas se você dizer a ela simplesmente: faça ordenha, e não a ajudá-la, né? Você sabe fazer? Não, não sei. Então, deixa eu lhe mostrar como é que faz. No outro dia, vai lá novamente: você conseguiu? Não, não consegui. Então, deixa eu ordenhar para você. Deixa eu ver como é que tá. Enfim, é uma ajuda prática que faz toda a diferença. Oferecer pouca e relevante informação e de forma positiva. Tem gente que fala e não diz nada no final, né? É só despejar informações, ficar dizendo coisas, usando termos científicos, termos técnicos, que não dizem, desculpa, Léo com Creu, não diz nada, mas, e ela simplesmente está balançando a cabeça para você, confirmando tudo que você tá falando, mas não está entendendo nada. Então, o pouco às vezes é muito. Às vezes você falar de uma forma objetiva, né? Às vezes você passar a informação baseando-se nas palavras dela, da mesma forma que ela disse para você, você passa a sua informação baseando-se nessas palavras. Então, também faz toda a diferença, certo? Dizer: olha, você vai fazer isso, eu tenho certeza que você vai conseguir. Se você não conseguir hoje, vamos tentar novamente amanhã, mas você vai conseguir. Sempre falar de uma forma positiva para que ela possa confiar em você, né? Fazer a diferença e confiar no que você está falando. É muito bom quando a pessoa diz assim: eu vou falar com a fulana, porque se ela disse, é porque é o certo. É muito bom ouvir isso, né? Porque confia no profissional. Não, fulano disse assim, então eu vou fazer assim, da melhor forma possível. E usar linguagem simples, como eu falei. Vamos evitar termos muito complexos, gente. Não adianta você estar falando. Caso você perceba que a mãe tem um entendimento maior, ela mesmo vai se expor, vai se colocar dessa forma, né? Tem mães hoje em dia com essas redes sociais, né? Aí muita gente está acompanhando redes sociais que são bem legais, né? Trazem informações verídicas, fidedignas. Então, tem muitas mães que têm condições para isso, para acompanhar. Então, ela já chega conversando com você de uma forma diferente, porque ela viu aquele termo, então ela sabe se expressar. É claro que se você tem uma conversa com uma mãe com esse tipo de linguagem, você tem como conversar com ela no mesmo nível. Mas se uma mãe que diz: o que você está sentindo? E ela lhe traz uma linguagem singela, uma linguagem mais simples, né? Que identifique que ela não tem tanto conhecimento, não adianta você usar a linguagem complexa, porque ela não vai entender nada. Então, você usa do mesmo jeito que ela, com a sua informação, com o entendimento dela.
para que a coisa possa fluir do mesmo jeito. Assim como também para a rede de apoio. Muitas vezes você conversa com a rede de apoio sem ter a presença da mãe, né? Já aconteceu do esposo, né, da mãe, da sogra, da tia, da avó nos procurar sem a presença da mãe, dizer assim, o que é que eu posso fazer, né, para ajudar ela? Você me diz o que em relação a isso? O que ela está sentindo? Eu não quis conversar com você na frente dela, por isso que eu vim aqui hoje. Então, essa linguagem, né, essa forma positiva também deve se estender à rede de apoio. Então, para a gente começar, né, iniciar essa transformação, a gente precisa chegar até a mãe e fazer o levantamento dessa história da amamentação, né? Não tudo começa lá no início, gente, não adianta. Se a gente não teve uma experiência positiva, já desde o início da gestação, quando a gente. Por que que agora na carteira. Agora não, né? Já tem um tempinho, mas na carteira da gestante, na caderneta da gestante, tem lá a pergunta: gravidez planejada ou não, né? Para muita gente, pergunta boba, né? Não é não. Não é não. Porque o fato de você planejar a gestação, de você engravidar no momento no qual você desejou, faz toda a diferença também na questão de como você vai lidar com a criação do seu filho, certo? A gravidez pode até também não ter sido planejada, mas ela está sendo desejada. Então, você também, eu acho que deve questionar isso. Foi planejada? Não. Está sendo desejada? Sim. Então, vamos lá. Não, não está sendo desejada. Então, vamos ver o que é que está acontecendo. Vamos trabalhar isso aí também. Então, não é só chegar na casa da mãe e dizer, por que você não está amamentando? Né? Qual é a primeira pergunta que fazem? O que é que esse bebê está mamando? A gente não deve perguntar isso, né? Perguntar o quê? O que é que ele está comendo? O que é que você está oferecendo a ele? Porque se você pergunta, esse bebê está mamando, automaticamente na sua pergunta ela já vai se sentir pressionada em dizer que sim, mesmo que não esteja mamando exclusivamente, ou não. Então ela já vai mudar todo esse contexto aí. Então, quando a gente faz esse levantamento dessa história, já começa lá. Se ela foi amamentada, o jeito que ela ouviu as histórias da família, os filhos, se é primeiro filho, né, se é o segundo, se é o terceiro, se ela amamentou os outros filhos, qual a experiência que ela teve em relação à amamentação, né? A criança nasceu saudável? Foi uma criança que ficou internada há algum tempo, né? A gente sabe que faz realmente muita diferença essa questão de um bebê nascer, ir para a incubadora, ficar 15 dias, um mês, enfim, para a amamentação ter uma continuidade, exige uma dedicação maior da mãe. Então, o que foi que aconteceu? Ocorreu tudo bem? Você ficou com o seu bebê em alojamento conjunto? Você teve a hora dourada? Você sabe o que é hora dourada? Né? O seu parto, como foi? Teve alguma violência obstétrica? Enfim, fazer um levantamento de tudo que aconteceu desde o início do pré-natal, parto, né? E agora o puerpério. Você fez um pré-natal? Foi para todas as consultas? Você foi orientada sobre a amamentação no pré-natal, né? Quantos pré-natais a gente faz hoje que a gente vê as mães orientadas, né? E agora na pandemia que está mais difícil ainda, porque antes ainda tinha os grupos de gestantes, na qual tinha essas questões, esses cursos. Mas hoje em dia, não fiz, não ouvi, não tive nenhuma orientação. Enfim, precisa ser mais, né? Incluir mais. E às vezes não fazem por falta de informação, porque não sabem realmente, entendeu? Orientar. Então, né, ainda tem esse porém. Então, a gente precisa fazer esse levantamento, né? De todas essas situações pelas quais a mãe está passando. Você teve dificuldade nos primeiros dias? O que é que está acontecendo? A questão social, né? Não precisa nem tanto a gente perguntar, às vezes a gente visualmente, a gente vendo, né? Tem mulheres que morrem de medo de engravidar novamente logo no pós-parto imediato,
Então, já fazem uso de anticoncepcional. Tem uma questão também, a questão até com o parceiro, né? Eu já ouvi comentários que dizem assim, "Olha, meu marido não quer que eu amamente porque ele diz que eu fico fedendo a leite." Então, como é que essa mulher, que ela está sendo criticada pelo parceiro, o parceiro qual ela não quer perder, ela vai continuar uma amamentação? Ela não vai. Então, a gente precisa fazer esse levantamento, porque não adianta você ficar, coloca esse bebê no peito, não sei o que e tal. Se quando sair você der as costas, ela vai querer alguém, vai na farmácia mais próxima para querer um remédio para poder secar a mama, né? Então a gente precisa fazer todo esse levantamento, que vive em condições sociais bastante decadentes, né? Onde não tem uma estrutura familiar positiva, também interfere na amamentação, não adianta. A gente tem um índice de baixo de aleitamento muito em adolescentes, em mães adolescentes, porque foram gravidezes que elas não planejaram, elas se sentem, elas dizem assim, eu não vou ficar presa a essa criança. A amamentação, ela prende muito, eu não posso sair, eu não posso me divertir, eu não posso ficar com minhas amigas, porque eu tenho que amamentar. Então, é um dos fatores também que interferem nessa questão do aleitamento, né? Então, tudo isso você precisa levantar, né? Essa história, para poder ver como é que você vai poder ajudar, né? Porque não adianta você falar e ela ter esse cenário aí na vida dela e esse cenário impedir que ela tenha uma evolução positiva em relação ao aleitamento materno. Então, a alimentação, como ela está se alimentando, essa criança está saudável, o parto dela, a gravidez, né? Houve a questão da amamentação, houve a orientação na maternidade sobre a questão do aleitamento, houve a questão do retorno aos grupos de apoio na questão do aleitamento, né? A maioria das maternidades hoje em dia tem um ambulatório de aleitamento materno, mas algumas não têm. Então, para onde essa mãe vai? Se ela for para a rede básica, para a atenção básica, ela vai ter esse apoio, esse acompanhamento? Ela tem o acompanhamento inicial, né? Ela é feita por acupuntura. Então, são coisas que tudo isso interfere na questão do aleitamento, que a gente precisa também questionar, né? Para poder ajudar essa mãe. Porque não adianta falar, e, como eu falei, o cenário dela ser totalmente avesso a tudo isso que a gente está falando. Como é que a gente deve colher essa história da amamentação? Cumprimentar a mãe, né, ao se apresentar, chamar pelo nome, né? Hoje em dia é considerado uma violência ficar chamando a mãezinha ou a paciente de mãezinha, né? A gente tem que aprender a falar o nome das pessoas. É como nós mesmos, né, profissionais. Enfermeira, mas quando elas dizem enfermeira Sandra, enfermeira Magda, enfermeira Maria, doutor, né, a pediatra Luísa, enfim, quando elas chamam pelo nome, a gente também se sente mais acolhida. Pedir para ela contar sobre si mesma e seu bebê, né? Me fale um pouquinho, quais são as dificuldades? Como foi seu parto? Você gostou? Teve uma experiência positiva? O que é que você precisa, o que é que você acha que precisa melhorar? Como foi que aconteceu? Na hora que nasceu, colocaram o seu bebê próximo a você para mamar? Houve orientação? Houve ajuda? Quando você teve dificuldade, lhe ajudaram? Enfim, deixe o assunto fluir, ela contar sobre ela mesma, né, e sobre o filho dela, como ela está se sentindo. Preste atenção, né, retorne o olhar do acolhimento, retorne o olhar de que você realmente está interessada na conversa dela, né? Demonstre expressões faciais que demonstram o seu interesse no que ela está falando, para poder mudar isso, né? Para poder ela se sentir acolhida e ela não se sentir, eu fui para a enfermeira, não adiantou nada, eu fui para o médico, não adiantou nada. O agente de saúde nem me ouviu, enfim, a equipe, né, multidisciplinar, o nutricionista, o fono, assistente social, enfim, são todos esses profissionais que têm sim condições de acolher essa mulher, certo? Ver a caderneta de saúde da criança, isso é importantíssimo. A gente tem que mudar essa postura das mães. Eu quero aquele livrinho bonitinho, mas às vezes é só para ter o livrinho bonitinho.
E a gente esquece de orientar essa mãe para que ela possa ter condições de ler a carteira, de acompanhar. É um livro maravilhoso, mas tem profissionais que não sabem nem manusear, nem registrar o peso, o acompanhamento, calcular o MC, ver as dificuldades, enfim, tem pessoas que não sabem, tem profissionais que não sabem manusear a caderneta de saúde da criança. E como é que vai orientar essa mãe? Como é que vai explicar a ela que o bebê dela está dentro lá da linha de crescimento, que está tudo ok, que está abaixo, então que a gente precisa mudar isso, e que está normal, que não, ela não compare o filho dela com o outro, porque o outro está maior e o dela está menor, que cada criança é única, que existe uma série de fatores que pode interferir nisso, entendeu? Então, são coisas que a gente precisa também mudar na nossa conduta profissional. Fazer as perguntas mais importantes, né? Não ficar perguntas direcionadas ao intuito da consulta, né? Não ficar perguntando coisas que não tem nada a ver e que vai dispersar ela de alguma forma, né? Novamente eu digo, ter muito cuidado para não parecer crítico. Ela não vai voltar mais se ela notar isso. Se ela se sentir não acolhida, ela não irá voltar mais, sabe? A gente precisa ser mais simples com as coisas. A gente precisa ser mais objetivo. A gente precisa dizer aquilo que a gente está sentindo no olhar, no sorriso, no gesto, quando a gente topa nela. A gente precisa descobrir isso tudo simplesmente com coisas simples, com gestos simples. Evitar as críticas faz com que a gente tenha essa conduta. E é uma coisa natural. Quando a gente vai fazendo isso de forma espontânea, vai fluindo de uma forma natural, entendeu? A gente não precisa estar muito ligado. Não, eu não posso dizer isso, eu não posso dizer aquilo. Não, converse de forma bem espontânea, porque, sabe, tipo, perguntando mesmo se o cachorro estava perto, se estava chovendo, enfim, coisas assim, para a gente poder tentar fazer com que ela se sinta à vontade, e aí a conversa vai fluir de forma bem mais natural. Não repetindo perguntas, não repitam perguntas, porque dá a impressão de que ela falou e você não prestou atenção. Caso ela pergunte, você devolva. O que foi que você achou? Você achou que é assim? Ou você não consegue entender que deva ser assim? O que é que você acha? Me diga para eu poder me entender. Então, quando ela vê que a dúvida dela, você está interessada em resolver, ela pode ter certeza que a conduta dela vai ser feita de forma satisfatória. Ela vai fazer tudo aquilo que você está falando, certo? E como eu falei, use o tempo para aprender sobre coisas difíceis e delicadas. Às vezes, numa pergunta simples, que às vezes tem mãe que no olhar ela diz tudo. Bom dia, fulana. Como é que você tá? Tô bem. Tá bem, tem certeza. E esse olhar assim, basta você perguntar isso. Aí ela já libera, ela já solta tudo aquilo, porque ela viu que você prestou atenção nela. Ela viu que mesmo ela dizendo que ela estava bem, ela não estava. Entendeu? Então, esse olhar a gente desenvolve aos poucos. A gente precisa ter o conhecimento, o acolhimento, para poder, na prática, a gente desenvolver isso de uma forma bem mais positiva e fluir de forma natural. Às vezes eu falando, vocês podem achar, é muito complexo, eu não tenho tempo para isso, é uma correria no dia a dia, eu tenho que fazer 1001 coisas, não sei o que, não sei o que. Mas quando a gente para também para ouvir o outro de forma mais positiva, a gente também consegue nos ouvir. A gente também consegue melhorar nós mesmos e o nosso próprio acolhimento, o nosso próprio entendimento. E o nosso trabalho fica bem mais leve, certo? E se a gente não se cuidar, a gente não vai conseguir cuidar do outro. Então, a gente também tem que ver e trazer isso para a gente. Porque é tão espontâneo que quando você vai colocando isso na prática, você acaba fazendo isso em todos os campos da sua vida. Não somente na questão do aleitamento, mas também em entendimento com outros pacientes e também entendimento pessoal. Então, não é difícil, mas a gente precisa começar.
A gente precisa dar o primeiro passo. A gente precisa ir em busca da informação, a gente precisa ir em busca da humildade para tentar melhorar essa realidade, porque senão a coisa não vai fluir e vai ficar de uma forma assim, a gente andando em círculos, né? A gente querendo que as coisas melhorem, mas o que é que eu estou fazendo para melhorar? Não estou fazendo nada. Eu acho que estou fazendo, mas eu não estou fazendo nada, porque eu não estou saindo do lugar. Eu tô assim, eu gosto do aleitamento materno, eu curto tal, eu torço, sim, mas e o que é que eu estou fazendo para mudar essa realidade? É muito cômodo a gente só aparecer em agosto, né, em maio, na doação do leite, é muito cômodo, mas no dia a dia nosso, o que é que a gente está fazendo? Ah, mas né, o governo não faz isso, não sei o que, tá, o governo faz, mas faça você a sua parte, né? A gente precisa fazer, a gente precisa chegar à população. Quando a gente faz isso, a gente muda uma realidade a qual a gente está inserida. E a gente acaba fazendo nossa parte da melhor forma positiva, da forma mais positiva possível. E quando cada um faz a sua parte, as coisas melhoram. Ah, a gente tem que deixar de lutar, de exigir, de querer. Não. A gente tem que realmente correr atrás e querer que as pessoas lá, né, os gestores maiores façam a diferença. Mas vamos fazer a nossa, porque só reclamar, só solicitar, só querer que as coisas caiam do céu, né? Não adianta. A gente tem que ter paciência, né? Vamos sentar ali, ó, sentar em frente à mãe. E aí, agora, vamos conversar? O que é que você tem para me dizer, né? Essa conversa vai fluir para um cafezinho e vai lá. Eu tô falando de uma forma assim metafórica para vocês entenderem como é que a coisa flui, entendeu? Porque às vezes você vai sentar até na calçada da casa dela, mas ela vai sentir que, olha, a enfermeira, o médico, o agente de saúde veio aqui e ficou comigo na calçada conversando. Entenderam? Qual é a questão do cenário assim? O que é acolher, né? Estou citando exemplos, não necessariamente que vocês tenham que fazer isso, mas eu estou falando de uma forma assim, o que é o acolher? É isso, é ouvir, sabe? É ouvir, é olhar no olho, dizer o que é que você precisa. O que é que você precisa para que eu possa lhe ajudar? Então, isso realmente é aconselhamento, é acolhimento. Para a gente entender muitos processos, a gente precisa, às vezes, que a gente vai dar encontro, assim, ó, com algumas dificuldades. Como eu falei, a amamentação não é só colocar no peito, né? Coloque no peito. Você já colocou no peito? Não, coloque no peito, mãezinha, né? A gente ouve muito isso. Coloque no peito. Ele vai mamar. Não, o leite não desceu ainda, mas vai descer, né? Ou em casa. Não, por que que o bebê vai muitas vezes ao peito? Não, não deixa ele dormir. Enfim, são muitas coisas que a gente fica ouvindo das pessoas, né? Só que a gente precisa entender o que é leite materno. Essa questão, vou citar só um exemplo prático da nossa realidade atual. Quando saiu a nota técnica, né, da questão do Covid em relação ao leite materno, que as mães deveriam continuar amamentando, que os anticorpos, né, da mãe passariam para o bebê, enfim, mesmo a mãe tendo Covid, muitas pessoas questionaram, profissionais de saúde mesmo, como é que isso acontecia. Então, falta o entendimento lá do início. O leite, ele não chega assim no peito e tal. Existe um processo todo para isso acontecer, né? Não existe leite fraco, mas existem mães que têm pouco leite. Isso é fato. Então, a gente precisa ter esse entendimento para não dizer a ela que o bebê está chorando muito porque o leite dela é fraco, porque não encheu a barriga, porque ele continua com fome. Mas por que ele continua com fome? Ele está mamando de forma efetiva? Está tendo uma produção? Está tendo ejeção do leite? Será que ele tem alguma anomalia, alguma coisa? A mama da mãe? Enfim, quando eu falei da questão da história da amamentação, são esses levantamentos que a gente precisa também fazer. Mães que fazem cirurgias, enfim, que têm convivem com alguma realidade na qual a gente precisa ter esse entendimento para poder entender o que é que está acontecendo.
Então, um dos principais desdobramentos que a gente vê são essas características nutricionais do leite materno. Hoje em dia não existe mais essa questão, deixa a mama coloca o bebê no peito para ele pegar todo o leite anterior, depois todo o leite posterior. A gente sabe que não existe mais essa divisão, porque a gente vê que não há mais, a gente não tem como identificar em que período da mamada vai deixar de ter um leite posterior para ter o leite anterior, enfim. Não dá mais para ter essa diferença. Então, a orientação é o quê? Que a criança mame os 2 seios de acordo com a necessidade e com as condições que ela está tendo naquele momento. Claro que vai ter essa composição do leite, onde vai ser um leite mais fluido, com água, outro com mais proteína, com mais gordura, mas não necessariamente aquela divisão que a gente tinha antigamente. Olha, deixa ele esvaziar esse, quando ele esvaziar esse todo, aí você coloca no outro. E não é assim, né? Então, a gente precisa entender isso e passar as informações de forma correta, certo? Uma coisa que ainda muitas pessoas orientam hoje em dia é o uso das compressas mornas. Infelizmente, ainda chegam as mulheres lá no processo de apojadura, sabe, daquele jeito, já evoluindo com a formação de abscesso, com a mastite, por conta do uso de compressas mornas feitas de forma efetiva. E a gente sabe que existem situações únicas que a gente orienta só a questão da compressa morna. E são condutas pontuais, né? Um ducto entupido, que a gente orienta somente o uso naquele ponto do ducto entupido. Mas antes disso, a gente orienta outras técnicas para desobstruir o ducto. Então, são coisas também que a gente precisa entender, né? Para não passar informação, porque ela vai fazer, mas vai fazer da forma errada. Então, essa abordagem no período gestacional é que faz toda a diferença. Lembra quando eu falei a questão, como foi seu pré-natal? A orientação que você recebeu no pré-natal. Você sabe que isso pode acontecer? Por quê? Possa ser que nos primeiros 15 dias de puerpério, ela não consiga falar com você, com o profissional. Ela vá para um lugar que ela tenha dificuldade, enfim. Mas ela teve orientação no pré-natal que está fazendo com que ela identifique algumas situações que estejam ocorrendo com ela, né? Que ela possa ver que não foi muita coisa, é assim que eu devo fazer. Então, a informação faz toda a diferença, entendeu? Mães que têm hipoplasia das glândulas mamárias, né? A gente sabe que tamanho de seio não é documento, mas existem mães que têm uma anomalia onde as glândulas mamárias delas não se desenvolvem. Então, elas não vão ter uma produção efetiva, né? A gente sabe que seio é o quê? É fábrica, não é estoque. Então, se ela não tem uma produção efetiva, mesmo com a sucção efetiva do bebê, ela vai ter uma diminuição na produção de leite, né? Aí as pessoas dizem, o leite daquela mulher é fraco, mas não sabe o contexto todo que está aí por trás. E se ela não for avaliada, ela não vai ser orientada da melhor forma para que se trabalhe essa questão da ordenha, né? Que faça uma ordenha efetiva para estimular essa glândula, que faça um trabalho de acompanhamento com esse bebê, né? Que faça fluxos de horários para que ele aumente a produção, enfim, técnicas que possam fazer com que tenha uma melhoria nessa questão da produção. E se não ocorrer, ela tem a ciência que não ocorreu por conta dessa condição fisiológica dela, né? Cirurgias mamárias, hoje em dia é muito grande o índice de uso de silicone, né? De redução de mama. A questão do uso do silicone, teoricamente, não atrapalha na maioria dos casos, né? Mas ela precisa de uma ajuda em relação a isso. Mas em relação às cirurgias mamárias, a gente não tem como, às vezes, saber se durante a cirurgia foram retiradas, como foi feita essa cirurgia, como foi reduzido a mama, se os ductos foram afetados, para que ocorra uma produção efetiva. Então, isso também interfere, a gente precisa fazer esse levantamento, que vem lá da história da amamentação. Na história da amamentação é que a gente faz esse levantamento, para a gente poder entender. Algumas doenças metabólicas imunológicas que também interferem no aleitamento materno. Eu acabei esquecendo de colocar aí a questão da
da cirurgia bariátrica, né? Ela não impede o aleitamento, mas a gente precisa ter um acompanhamento mais efetivo dessa paciente, porque ela pode ter uma deficiência de sais minerais, né? De vitaminas. Precisa ter um acompanhamento nutricional mais de perto para a gente ver se não vai ter nenhum problema, né? Em relação a isso. A questão do diabetes, né? Que retarda, em alguns casos, retarda sim a descida do leite. O hipotireoidismo também. E muitas doenças, lúpus, por conta, algumas outras que não necessariamente diretamente é das glândulas, mas às vezes pelo uso de algumas medicações, né, que interfere. A mulher precisa saber que se ela tem, às vezes, aquelas mulheres que passam puerpério sangrando um pouco além do normal depois do parto, né, que podem estar com restos placentários, né, e demora a identificar isso. São mulheres que vão ter um retardo na descida do leite, se ela ainda apresenta restos placentários, porque o corpo dela ainda não reconheceu que ela pariu, né, por conta da presença dos restos. Então, isso também atrasa. Então, se a gente não fizer esse levantamento todo, estão entendendo a importância lá da história da amamentação? A gravidez, a orientação, o parto. Se a gente não fizer esse levantamento todo, a gente não vai conseguir descobrir a dificuldade e nem conseguir ajudar. Essa abordagem no pós-parto é super importante, principalmente nos primeiros 15 dias. A nível do Ministério, né, de informação de dados, a visita puerperal ela tem que ser feita até 42 a 45 dias, né? Mas o ideal é que ela seja feita principalmente nos primeiros 7 dias, no máximo até 15 dias, porque é a fase punk, é a fase que a mulher tem inúmeras dificuldades e que a gente consegue ter um aumento maior do índice de aleitamento materno, caso a gente consiga ajudá-la, né? Que é essa abordagem no pós-parto. Para ela entender que o fato por exemplo, para ela entender o que é uma pojadura, né? O que é um processo de descida do leite, que às vezes aquele mal-estar dela, assim, né? Aquela sensação de moleza, de fraqueza, são sintomas da apojadura, não significa necessariamente que ela esteja doente. A gente diferenciar isso, né, de um problema maior. As mudanças psíquicas, né, que isso hoje em dia está muito grande o índice da fase do blues puerperal evoluir, né, não ser identificado, e se agravando os sintomas e evoluir para uma depressão puerperal. Como eu falei no início da DMR, assim, são poucos os profissionais que identificam isso no início. E às vezes também porque ela tem vergonha de falar, né? Ela não fala dos sintomas, se sente envergonhada, como se ela estivesse recusando o filho. Então, isso, para ser identificado, é bem complexo. Então, às vezes ela esconde muito esses problemas, fica, sabe, às vezes ela se sente menos mãe se ela disser que está sentindo aquilo e acaba evoluindo para um quadro pior. E o que é que a gente ouve muito da rede de apoio? É frescura. Ela está tendo a ajuda de todo mundo, o que é que ela quer mais? Isso é manha, é porque não sabe ser mãe, é porque é muito novinha, né? Aí não quer ter responsabilidade, ela quer passear, ela quer estar viajando, aí não tem paciência com o filho. E ela afundando, e as pessoas demorando a perceber isso. Aí vocês acham que numa situação dessa, ela vai querer amamentar? Não vai, né? Não vai. É bem, assim, é bem complexo isso, entendeu? E a gente sabe o quanto é difícil conseguir apoio psicológico. Infelizmente, o psicólogo, ele hoje ainda não é assim, teoricamente, não é obrigatório ele fazer parte, mas deveria fazer parte de toda a equipe. Nós temos agora o NASF, que alguns psicólogos fazem parte, que, na verdade, até o NASF está até já, né, de uma certa forma sendo extinto, mas, infelizmente, nós não temos o profissional psicólogo nas redes
Não temos em bancos de leite, não temos na rede de atenção básica, não são todas as equipes que têm, né? Nem todas têm. Isso faz uma diferença muito grande, certo? Se tivéssemos, que ajudaria muito mesmo, para poder, porque às vezes ela não consegue falar para a família, mas ela vai conseguir falar para o profissional. O profissional ele vai dar aquele apoio, aquele direcionamento de como ela melhorar, de como ela agir. E tem as próprias alterações do neonato. É instituído nas maternidades, né, o teste da linguinha, que é um dos fatores, a língua presa, a famosa gligosia, é um dos fatores que atrapalham a amamentação, mas será que em todo lugar que nascem bebês é feito isso? Quantas pessoas que se percebem, quantos profissionais, aliás, desculpem, quantos profissionais percebem, avaliam a criança como um todo e percebem que a linguinha está presa? E que a mãe está com o peito ferido, não está tendo ejeção de leite de forma adequada, porque o bebê tem um freio curto. Quantas crianças realizam a frenotomia? Então, tem uma série de coisas. Tem mudanças de postura do RN, né? Tem bebês que têm postura, a questão ortopédica, a posição na barriga da mãe, dentro da barriga da mãe, de uma certa forma, que elas não aceitam ser amamentadas de um lado, só aceitam do outro. Aí a gente tem que mudar a conduta. Mas muitos acham que é manha. E o bebê chora, não consegue pegar o peito de um lado. Então a gente precisa da ajuda de outros profissionais. O fisioterapeuta ajuda muito nesse processo. Mas quando e como a gente identifica isso? São poucos que fazem. Então, existem muitas alterações que também dificultam o aleitamento. A mãe acaba perdendo a paciência. Até o profissional mesmo disse, olha, mãezinha, desista. Eu acho que ele não quer, não. Então, vamos partir para outra coisa. A gente vê muito essa realidade, né, dessas dificuldades que o bebê, às vezes, a mãe não entende aquela fase da gestação, que o bebê quer o colo o tempo todo, quer estar com ela, sabe? Quer ter aquelas sensações, porque ele ainda não sabe que nasceu. Então, ele não tem esse entendimento. E ela, às vezes, a própria rede de apoio diz assim, não deixe essa criança muito tempo no braço, não deixe no colo, tal, enfim. Aí isso também atrapalha a amamentação. Já ouvi muitas mães dizer assim, olha, eu não posso deixar ele chorar, porque senão meu marido se irrita. Ele está dormindo até em outro quarto. Então, quando eu dou a mamadeira a ele, ele dorme a noite toda. Se eu dou no peito, ele acorda 2, 3 vezes para mamar e ele chora, e meu marido briga. Por incrível que pareça, a gente ouve muito isso. Essa mãe vai amamentar? Não vai, ela vai parar. Ela vai parar, uma hora ela vai parar. Entendeu? Então, são inúmeras coisas que a gente precisa, quando eu falo, fazer o levantamento da história da amamentação, a gente precisa fazer todos os questionamentos da forma mais direta, simples possível. Até quando a gente está assim, ajudando a colocar no peito, aí a gente está perguntando, e aí isso, né? Como é que tá? Como é que você tá? Você tá bem? Enfim, a gente vai aproveitando o momento que ela está descontraída para poder fluir as perguntas da maneira mais simples e rápida possível, certo? E a questão da volta ao trabalho. Eu vejo muito assim, principalmente, aí volta a questão da licença maternidade. As mães que têm a licença maternidade de 4 meses, com 2 meses, elas já começam a introduzir a fórmula. Por quê? Porque tem medo de deixar para o último mês e a criança não se adaptar. E quem for cuidar com ela, ficar com ela, não ter paciência e chorar muito. E já começa a testar a chupeta, sabe? Aí testam até com mel. Já viram isso? De colocar um melzinho na chupeta para o bebê sugar, né? Porque ele não quer a chupeta. Então, assim, você vê coisas que você diz assim, não, isso aqui não está acontecendo. Mas, enfim, vamos tentar, né? Então, ajudar essa mãe a volta ao trabalho. Vamos orientá-la a ordenhar seu próprio leite já algum tempo antes. Para a pessoa que vai ficar não vai dar o leite,
não vai dar, né? Não vai alimentar. Então, que ela ofereça o seu próprio leite, né? Como é que... Dê no copinho, né? Dê numa colher. Mas eu não sei, eu tenho medo, tá? Vamos, então deixa eu fazer para você. Olha, é assim, assim. Agora faça você. Não, eu ainda continuo com dificuldade. Então, vamos continuar ajudando. Então, ajudar essa mãe a voltar ao trabalho para que ela se sinta confiante. E aí, retornar àquela luta que eu falei no início. A famosa luta com as empresas, com as instituições, sobre a questão do apoio à mãe trabalhadora, né? Que faz assim, não, já que ele não vai brigar comigo, eu vou continuar amamentando, né? Porque o medo é esse, o medo é da demissão. Então, para a gente poder tentar mudar esse cenário. É fácil? Não é fácil. Mas a gente não veio aqui ao mundo para passear, então vamos em frente, né? Para a gente poder mudar essa realidade aí, para a gente tentar fazer a diferença na vida dessas mães, certo? Porque a amamentação realmente não é assim a coisa mais fácil do mundo, mas ela é o mais fácil de ser resolvido quando a gente tem boa vontade. Quando a gente tem boa vontade, a gente consegue sim melhorar e ajudar também as mães, né, para poder fazer a diferença. E se não ajudar, não ajudá-las da forma que a gente, né, espera, mas pelo menos que elas passem por esse processo de uma forma positiva, para que lá na frente elas saibam a diferença. Não, não deu certo, mas eu sei que é o melhor. Então, essa informação vai ser propagada da melhor forma possível. Ela vai conversar com alguém da família que vai estar grávida posteriormente e vai dizer: olha, eu não consegui amamentar, mas é bom, você deveria. Você faça assim, assim, assim. É assim que a gente consegue mudar as coisas, entendeu? É fazendo as pessoas acreditarem naquilo que a gente acredita de bom, para que elas também sigam isso, para que também elas façam a diferença na vida das outras pessoas, certo? Eu te entendo e quando não te entendo, eu te aceito. E acima de todas as coisas, eu te respeito. Coloquem isso na agenda de vocês, para quando vocês estiverem assim, com aquela paciência bem curtinha, sabe? Querendo explodir, a gente entender que cada ser humano é único, nós somos únicos, e assim como nós gostamos de ser respeitadas, a gente também deve respeitar a opinião dos outros. Muito obrigada.